Vamos juntos? Hoje a dor é real, é meu corpo e é meu espírito. Hoje minha ferida quer invadir-me. Uma multidão com estrépito. Abandonar todo o meu corpo. Este sou eu, um ferido. Acolho toda a minha história de luta. Amo as pessoas que me feriram e repouso com toda a minha habilidade, que foi tecendo suas armadilhas em minha profundidade secreta. Sou amado por ti, Deus da vida. Queres que vive em mim tudo o que semeaste. Este dia que amanhece, quero voltar meus olhos para o sol que se levanta, despertando as cores e o rubor de passos todos os caminhos. Que a paz da aurora percorra como água viva os labirintos de meu segredo. Agora, não amanhã, agora te deixo amanhecer e recriar-me. Não importa a dor que nos veste, quero unir-me contigo na busca da vida. Arriscar-me contigo na bosta do caminho. Permanecer contigo na paciência submerso. Mais além do que consiga decifrar meu segredo, todo o meu mistério está dentro do ninho de tuas mãos. Como uma pomba confiante e assustada, na hora precisa de ser lançada ao ar, para que crie o voo, brinque e viva. Começa a voar o dia, aroma de café madrugador, choro de crianças, cumprimentos breves e estreados. Com toda a criação, amanhecem meus primeiros passos. Bom, essa é como nossa condição, o reconhecimento dessa vida bonita, mas com a presença daquela ferida que nos acompanha. Mas tudo isso se deve à nossa condição, essa condição frágil, porque não somos acoraçados, não somos coraçados daqueles que vencem os mares, vencem a vida, que nada nos toca. Somos vulneráveis, essa é a nossa condição, né? Tudo nos afeta, o que os outros nos fazem. Por isso que somos feridos. Eu me reconheço como ferido, né? Porque me sinto afetado por tudo. E parece ser, olhando e pensando com carinho para preparar um pouco aceleradamente o dia de hoje, lembrei de alguns textos fundamentais. E para mim, um texto fundamental é o Salmo 90. O Salmo 90, que nos fala da fragilidade do ser humano. Ele diz assim: Senhor, foste para nós um refúgio, de geração em geração. Antes que os montes tivessem nascido e fossem gerados, a terra e o mundo, desde sempre e para sempre, Tu és Deus. Fazes o mortal voltar ao pó, dizendo, voltai, filhos de Adão, pois 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Tu os inundas com sono, eles são como erva que brota de manhã ela germina e brota, de tarde ela murcha e seca. Sim, somos consumidos por tua ira, ficamos transtornados com teu furor, colocaste nossas faltas à tua frente,
nossos segredos sob a luz da tua face. Nossos dias todos passam sob tua cólera. Como um suspiro, consumimos nossos anos. 70 anos é o tempo da nossa vida. 80 anos, se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nos voamos. E nós voamos. Quem conhece a força de tua ira e temendo-te conhece teu furor. Ensina-nos a contar nossos dias, para que tenhamos coração sábio. Volta, Yahvé, até quando? Tem piedade dos teus servos. Sacia-nos com teu amor pela manhã, e alegres exultaremos nossos dias todos. Alegra-nos pelos dias em que nos castigaste, e os anos em que vimos a desgraça. Que tua obra se manifeste aos teus servos, e teu esplendor esteja sobre seus filhos. Que a bondade do Senhor esteja sobre nós. Confirma a obra de nossas mãos. Esse é o Salmo 90. Eu sublinho a parte da fragilidade, a parte da cólera do Senhor. Digo, acompanha este Salmo, não podemos negá-lo porque está presente aí, mas essa tonalidade da cólera do Senhor praticamente se dilui nas Escrituras, até desaparecer no Novo Testamento. Até desaparecer no Novo Testamento. E o que permanece é isso, nossa fragilidade e a bondade de Deus que nos acompanha nessa fragilidade. E essa fragilidade aparece novamente presente no Salmo 103. No Salmo 103, no versículo 15 e 16. 103, 15 e 16. Que diz simplesmente isto: Ó homem, seus dias são como relva, ele floresce como a flor do campo. Roça-lhe um vento e já desaparece, e ninguém mais reconhece o seu lugar. O homem, seus dias são como a relva, ele floresce como a flor do campo, roça-lhe um vento e já desaparece, e ninguém mais reconhece o seu lugar. E a fragilidade da existência. Simplesmente. Quando chegamos no Novo Testamento, essa ideia da fragilidade, que estamos nas mãos do Senhor, acompanhados nessa fragilidade, aparece aquele texto fortíssimo do Evangelho de Lucas, capítulo 12, o versículo 13 a 21, 12, 13 a 21, Lucas, que diz assim: Alguém da multidão disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletiu: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construir maiores, e lá recolherei todo o meu trigo
e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Bom, entesourar não é o que recomenda o Evangelho. Então, não apenas, veja porque isso vem de Deus, mas porque estamos acompanhados daquela fragilidade de nossa vida, de nossa existência. Somos frágeis, então não temos garantia. E quando sentimos que podemos fazer planos, projetos, que é excelente e bom, sem dúvida, não podemos viver com garantias. E ainda no Novo Testamento, se chegamos à carta de Tiago, no capítulo 4, versículos 13 e 14, diz algo fundamental. E agora, vós os que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e obtendo bons lucros. E, no entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de vapor que se vê por alguns instantes e depois logo se desfaz. Em vez de dizer: se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos jactais de vossas fanfarronadas. Ora, toda jactância desse gênero é má. Assim, aquele que sabe fazer o bem não o faz, comete pecado. Bom, é a mesma afirmação da fragilidade de nossa existência, especialmente a confiança na garantia nos bens, como se os bens segurassem nossa vida, como se os bens fossem a garantia de nossa existência. Bom. E finalmente, a primeira carta de Pedro 1:24, que retoma a mesma ideia do Antigo Testamento, diz o seguinte: com efeito, toda a carne é como erva, e toda a sua glória como flor da erva. Secou a erva e sua flor caiu, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, é esta palavra cuja boa nova vos foi levada. Toda a carne como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou a erva e a sua flor caiu, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Bom, textos fundamentais que poderiam nos acompanhar. Bom, no fundo, o que o Senhor nos diz? O que a gente pode pensar de tudo isso? Deus nos fala do frágil, Deus nos fala do efêmero, que é nossa vida, Deus nos fala do transitório, que é nossa vida neste mundo. E nossa vida é comparada a uma flor, a uma erva. Um dia está em todo o seu esplendor aquela flor, que é nossa vida, como aquela rosa, e no dia seguinte murcha, perece. Vejam, é um pouco
Isso nossa vida. E o homem transita, caminha por esse caminho da vida. De que maneira? Às vezes com um passo muito seguro. Esse é o problema, o passo muito seguro. Acreditando que a situação que nos rodeia, acreditamos às vezes que a situação que nos rodeia é eterna e permanente. Especialmente se gozamos de boa saúde e de uma situação econômica razoável, acreditamos que nada nos detém, podemos continuar caminhando. Mas quando nada falta, quando praticamente temos tudo, dá a impressão que não temos tempo para considerar outra possibilidade. Dá a impressão que caminhamos na vida como se tivéssemos uma companhia de seguros que garantisse aquilo. Seguros de vida. Mas, na verdade, o seguro de vida é seguro de morte, né? Claro. Não é seguro de vida. Bom, então, como caminhamos é a questão. Como caminhamos? E aí, dentro desses textos que a gente leu, o problema é a jactância. E uma jactância às vezes irracional, porque nos consideramos senhores de nossa própria vida, como se fôssemos donos de nossa própria vida, que podemos dispor do futuro. Podes me prometer 5 minutos de vida, dizia Santo Inácio ao diabo quando estava tentado, né? Podes me prometer 5 minutos de vida? Bem, se pudesses, talvez. E parece ser que as Escrituras têm esse papel, nos lembrar, nos recordar continuamente da fragilidade de nossa existência. É isso que está fazendo a Escritura. Lembra-te que eres pó. Lembra-te que ao pó voltarás. Lembra-te. Nossa vida é tão frágil e nos textos que escutamos é comparada com aquela nuvem, com aquela névoa que aparece, mas imediatamente o dia avança, desaparece. Desaparece. Tão frágil como aquela névoa, como aquela nuvem baixa. É inconsistente nossa vida. A vida passa. Essa é a condição. A vida passa. Ela passa. E tudo isso, veja, está sendo como acompanhado pelo olhar de Deus. Não no sentido daquele salmo da cólera, mas no sentido que Ele nos acompanha naquela fragilidade, como as palavras do Benjamin. Sou ferida, eu sou ferida. Nós reconhecemos. E, de fato, isso nos ajuda a pensar quantos amigos, pessoas conhecidas que tiveram tudo na vida, falamos assim, teve tudo. O que aconteceu? Parece que tudo mudou num instante, numa fração de segundos. Então a vida é efêmera, passa, é transitória. Os planos, os projetos são importantes, não poderíamos viver sem fazer aquilo, né? Embora que eu cada vez sou mais incrédulo com os grandes projetos e planos, mas isso talvez é pelo momento em que vivo, né? Os projetos, os planejamentos estratégicos e como se fossem garantia de sucesso, né? E não são garantia de sucesso.